bom dia. Hoje vamos fazer a nossa devolutiva. O gabarito é questão 1, a linha A, questão 2, a linha B, questão 3, a linha D, de dado, não é? Questão 4, também a linha D, de dado. Questão 5, B, de bola, não é? Questão 6, também B. Questão 7, D, de dado. Questão 8, C. Questão 9, B, de bola. E questão 10, D, de dado. Bem, mas vamos então uma por uma, não é? Na primeira questão, para colocar a alternativa correta, aí se pergunta, um dos princípios de controle de constitucionalidade é a Constituição rígida? Sim, nós vimos que tem aqueles 3 pilares de controle de constitucionalidade. Primeiro, a supremacia da Constituição é o principal pilar. Mas temos também, no nosso caso, a Constituição rígida, aquela que, para a sua emenda, há necessidade do processo dificultoso lá do artigo 60 da Constituição. E também a Constituição semi-imutável, que diz respeito às cláusulas pétreas. Mas a resposta correta, então, é essa alternativa A, onde se pergunta que se um dos princípios do controle de constitucionalidade é a Constituição rígida. Porque a alternativa B, ela vai perguntar, o método difuso de controle de constitucionalidade entrou no nosso sistema pela Constituição de 1946? Não, o método difuso entrou pela Constituição de 1891. E a alternativa C vai perguntar, o método concentrado de controle de constitucionalidade entrou no nosso ordenamento jurídico por inspiração de Rui Barbosa? Não. O método concentrado, ele originou-se lá da Constituição Austríaca de 1920, aí a inspiração foi de Hans Kelsen. A inspiração de Rui Barbosa foi na Constituição de 1891, mas daí do controle através do método difuso. Bem, essa é a primeira questão, então. A segunda questão vai perguntar, para assinalar a alternativa correta, então a alternativa A pergunta, pelo controle repressivo de constitucionalidade que as leis entram no ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade? Não. Elas entram no nosso ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade pelo método preventivo, aonde é apresentado o projeto de lei e passa pela Comissão de Constituição e Justiça, lá do Legislativo, passa também pelo controle do Executivo através do método jurídico. Então, por ter passado pelo controle preventivo que a lei entra no nosso ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade. No repressivo, ela vai examinar se essa presunção deve prevalecer ou não, porque nós vimos que a presunção de constitucionalidade que decorre do método preventivo é uma presunção relativa, que pode ser afastada, aí sim, afastada pelo controle repressivo. Então, essa questão não está correta. A segunda questão, ela vai perguntar, não é o controle de constitucionalidade
formal está relacionado com a inconstitucionalidade orgânica? Sim, sim. Nós, quando estudamos a inconstitucionalidade orgânica, nós dissemos, não importa se a lei é boa ou má, importa que ela seja feita pelo órgão competente. Então, aí nós temos as competências. Competência para legislar da União, competência para legislar dos estados, que é a residual, não é? E competência para legislar pelos municípios. A competência para legislar pela União está lá no artigo 22 da Constituição Federal, competência para legislar dos municípios está lá no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e a competência dos estados é a competência residual, que significa dizer, o que não for da competência da União, nem da competência do município, será da competência dos estados. Bem, e aí, quando uma lei é feita por um órgão que não é o órgão competente, ou seja, a competência para legislar era da União, e essa lei foi feita por uma Assembleia Legislativa. Aí nós temos a chamada inconstitucionalidade orgânica, ou seja, do órgão que elaborou aquela lei. Então, essa questão da alínea B, ela está correta. Se no método difuso a declaração de inconstitucionalidade é um fim e não um meio, não. No método difuso, o controle de constitucionalidade é um meio para alcançar um determinado objetivo. Sempre lembrem daquele exemplo do meu aluno que queria salvar a sua casa da penhora, mas lá o artigo 3º, a linha, não sei exatamente se é a linha H ou a G, da Lei 8.009, dizia que era penhorável o imóvel residencial em razão de dívida decorrente de fiança e contrato de locação. E ele queria não a declaração de constitucionalidade deste artigo, ele queria era salvar a sua casa residencial da penhora. Então, aí a inconstitucionalidade foi declarada incidentalmente, mas não era essa a finalidade era salvar a casa da penhora. Então, pelo método difuso, a declaração de inconstitucionalidade é um meio para alcançar um determinado fim. A declaração de inconstitucionalidade como um fim em si mesmo é só no controle concentrado. A terceira questão vai falar sobre o controle preventivo. E aí vai a alternativa A, tem por objeto projeto de lei? Sim. Né? O controle é feito pelo Legislativo através da Comissão de Constituição e Justiça? Sim, nós já vimos isso, não é? E a alternativa C, esse controle preventivo é feito pelo Executivo através do veto jurídico. E daí, não através do veto político, através do veto jurídico e, portanto, nessa questão, todas as alternativas estão corretas e na terceira questão, a alternativa D. Na quarta questão, pergunta-se sobre a pertinência temática para a propositura da ADIM. Então, nós vimos lá que existem aqueles 9 legitimados, lá do artigo 103 da Constituição Federal, que é o presidente da República, a mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, o governador, mesa da Assembleia Legislativa, procurador-geral da República,
Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e as confederações ou entidades sindicais de âmbito nacional. Bom, então esses são os legitimados, não é? Todavia, apenas alguns deles precisam demonstrar a chamada pertinência temática. E vimos que quem tem que demonstrar pertinência temática são aqueles que têm interesse não nacional, mas regional. O governador do estado e a mesa da Assembleia Legislativa. E aqueles que têm interesse nacional, porém limitado aos seus associados, que são as confederações ou entidades sindicais de âmbito nacional. Então, vai perguntar, os legitimados para impetrarem ou proporem a ADIM, que necessitam demonstrar pertinência temática, seriam presidente da República? Não. Procurador-Geral da República? Não. Partido político com representação no Congresso Nacional? Também não. Portanto, na quarta questão, nós temos como correta a alternativa D, ou seja, nenhuma das alternativas acima está correta. A quinta questão vai perguntar sobre a alternativa correta relativamente à ADIM. A linha A vai perguntar, admite desistência? Não. A gente viu lá na Lei 9.868 que, uma vez proposta a ADIM, não há que se falar em desistência, não é? Pode ter por objeto lei federal ou estadual? Sim, sim. Não pode ter por objeto lei municipal, mas pode ter por objeto lei federal ou estadual. A ADC, que só pode ter por objeto lei federal, e a ADPF, que pode ter por objeto lei federal, estadual e municipal. Mas a ADIM apenas tem por objeto lei federal ou estadual. Então, a alternativa correta é a alternativa B, né, de bola. Na alternativa C vai perguntar, entrou no nosso ordenamento jurídico pela Constituição da República de 1891? Não, a ADIM entrou no nosso ordenamento jurídico através da emenda constitucional número 16 à Constituição de 1946. A sexta questão vai perguntar sobre a chamada modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Vimos lá que está no artigo 27 da Lei 9.868, a modulação dos efeitos, não é? E a alternativa A pergunta, requer a maioria absoluta dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Não. A maioria absoluta dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal é para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. Porém, para modular os efeitos, há necessidade de 2/3 desses votos. Então, a alternativa A está incorreta. Na alternativa B, pergunta, admite que a declaração tem efeitos prospectivos? Sim, esta é a alternativa correta. Ela pode ser declarada em constitucionalidade hoje, mas os seus efeitos ocorrerão só daqui a um tempo. Falei o exemplo para vocês da nossa orquestra sinfônica aí do nosso estado, não é? Que foi declarada em constitucionalidade da nomeação daqueles músicos, porém os efeitos só iria produzir efeitos daria 6 meses para que desse tempo do governo regularizar aquelas nomeações, não é? Portanto, da questão 6, a alternativa correta é a alternativa B. Na alternativa C, vai falar, não admite efeitos ex nunc. Admite. Na modulação,
Bom, a regra geral são os efeitos ex nunc, mas pela modulação pode dar-se efeito ex nunc ou efeito relativamente a qualquer outro prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive efeitos prospectivos. Portanto, da sexta questão, a alternativa é a alternativa B, né, de bola. A sétima questão, ela vai perguntar sobre a ADPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental. E na alternativa A, vai perguntar, ela tem efeitos vinculantes em relação aos demais órgãos do poder público? Sim, nós vimos que a DIN, ela tem efeitos vinculantes aos demais membros do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual ou municipal. Todavia, a ADPF não. A ADPF, os seus efeitos vinculantes, dizem respeito aos demais órgãos do poder público. Não fica limitado como se limitou ali no caso da ADIM. A alternativa B, ela vai perguntar, pode ter por objeto tanto evitar como reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público? Sim, sim. Também a carga de eficácia da decisão da ADPF pode ser inibitória, pode ser reparatória, por isso ela pode ter por objeto evitar a lesão ou também reparar a lesão. A alternativa B também está correta. Na alternativa C, vai dizer, tem caráter subsidiário? Também tem. Nós vimos lá no artigo 4º, parágrafo único da lei que trata da ADPF, que se existir qualquer outro meio legal para afastar aquela lesividade, não se aplica a ADPF. A ADPF só é aplicável quando não existe outro meio para sanar aquela lesão. A questão oitava, ela pergunta sobre o mandado de segurança. Alternativa A, pode ter por objeto a proteção do direito de informação? Não, não. Nós vimos que o direito de informação é protegido, até esse o caso, o tema da nossa próxima aula, que é o habeas data. O direito de informação, ele é protegido através do habeas data, não através do mandado de segurança. A alternativa B vai perguntar, pode ter objeto lei em tese? Não, precisa de um fato concreto, não pode ter por objeto lei em tese. E a alternativa C vai perguntar, pode ter por objeto lei de efeitos concretos? Sim, quando a lei for de efeitos concretos, ou seja, a pessoa necessariamente for atingida por aquela lei, e houver então o justo receio de ser atingido, aí é cabível o mandado de segurança. Alternativa 9, ela vai perguntar da ADIM interventiva. Quem que pode interpor a ADIM interventiva? Ela pode ser interposta pelo presidente da República? Não. Ela pode ser interposta pelo Procurador-Geral da República? Sim. É a única autoridade que pode propor ação interventiva é o Procurador-Geral da República. Daí a alternativa C vai perguntar mesa do Senado Federal? Também não. A única autoridade que pode propor a ADIM interventiva é o Procurador-Geral da República. Portanto, na questão 9, a alternativa correta é a alternativa B, né, de bola. E a última alternativa, a 10ª, é sobre habeas corpus. Pode ser proposto habeas corpus
para trancamento da ação penal, mesmo que não haja mandado de prisão expedido? Sim, nós vimos que sim, porque o habeas corpus no nosso sistema, ele garante a liberdade não apenas de maneira imediata, mas também de maneira remota. Então, o simples fato de existir uma ação penal contra a pessoa, ela, embora remotamente, poderá colocar em risco a sua liberdade. Então, a alternativa A está correta. Pode ser interposto frente a particular? Sim, sim. Não é igual ao mandado de segurança, que é só em relação à autoridade pública. Pode ser interposta perante particular. Não é? Se um particular está cerceando o meu direito de ir e vir, é perfeitamente possível o habeas corpus frente a particular. Existe a possibilidade do habeas corpus preventivo? Também estudamos que sim, que não precisa haver a prisão, basta a ameaça de prisão para que nós possamos impetrar o habeas corpus preventivo. E a alternativa D, todas as alternativas estão corretas, então essa é a alternativa certa. Então essa foi a nossa devolutiva. Na próxima aula estaremos falando sobre o tema de habeas data. Até lá, então.